Olá, bem-vindos a mais um episódio do Retail Media FCcast. Esse episódio, como todos os episódios são especiais, mas esse é também especial porque nós temos uma grande fã de futebol, uma tricolor carioca que acho que ela não perde um jogo. Se ela tá no Rio, ela vai no Maracanã. Ela é muito fã de futebol, ela é muito fã do Retail Media FC, é uma das pessoas mais engajadas aqui da comunidade de Retail Media e também super desenvolto, enfim, hoje o papo vai ser muito legal. Eu quero apresentar a vocês Thaísa Gentil, da LiveRamp, Head Comercial? Não, Diretora Comercial da LiveRamp. Thaísa, super feliz de estar com você aqui hoje. Obrigada, Eric, eu também, mas eu só quero, antes de qualquer coisa, falar que eu sou tricolor carioca é redundante, porque já dizia Nelson Rodrigues, o único tricolor é o Fluminense, os outros são apenas times de 3 cores. Dito isso, podemos falar de Retail Media. Bom, tudo bem. Esse faz parte, às vezes, a gente dá... Ramo a cabeça do podcast, não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer que eu vou discordar. Mas não vamos entrar nessa polêmica, porque o meu tricolor é o tricolor paulista. Enfim, mas eu gostei. Você é muito fã de futebol, né? Eu sou muito fã do Fluminense. Sério? Você acompanha direto, assim? Todos os jogos, desde que eu tenho 4 anos de idade. Sério? Eu falo que o Fluminense é meu paizinho. Você não perde nada, assim? Se tá, tipo... Olha, eu já viajei pra muitos lugares pra ver o Fluminense e ainda vou falar, naquele fatídico ano que a gente perdeu a Libertadores pra LDU, eu já tava com meu carro pré-vendido. Se a gente passasse, eu ia pra Tóquio ver o Fluminense lá. Mas não passou, não vendi meu carro. Mas enfim, eu já tava ali, negociando. Poxa, não sei se foi tão ruim assim. Não, tudo bem, veio ano passado o grande momento esperado. Sim, e foi aquele ano que o Coração Valente, o Washington, calou o Morumbi, Exatamente, que o Thiago Neves bateu aquele escanteio assim que parece que botou a bola na cabeça dele. Foi lindo, eu tava no Maracanã. Eu não achei tão lindo, Mas vamos começar a falar de Retail Media, que a gente fica a gente joga no mesmo time, né? No Retail Media FC, vamos pro Retail Media FC. Thaísa, como você veio parar nesse mercado? Conta pra gente. Olha, é engraçado porque eu não vou falar de idade, não vou falar de quanto tempo para não denunciar a minha idade. Mas eu fiz a minha carreira toda na indústria de bem de consumo, né? Eu trabalhei em 2 grandes indústrias que eu tenho muito carinho, apesar de ter virado casaca. Mas eu trabalhei muitos anos na Johnson & Johnson e depois muitos anos na Kimberly-Clark. Mas então sempre voltada para trade marketing, sempre voltada para varejo, né? Muito pensando em estratégia de merchandising, de sellout. E aí, quando veio a pandemia, eu senti que eu tava ficando meio dinossauro e que eu precisava botar o meu pezinho no mundo digital. E aí, eu fiz uma transição completa de carreira. Então, imagina, sair de 2 empresas americanas, multinacionais, né, super organizadas e estruturadas, e fui para uma startup, fui para o Rappi, para trabalhar na área de Retail Media do Rappi, né, na área de monetização. Eu fui head da categoria de foods, né, no Brasil. E foi incrível, assim, uma mudança, uma ruptura mesmo, total. Mas foi incrível porque me trouxe para o mundo de tecnologia, me trouxe para o mundo de Retail Media e me fez conectar com a indústria, que era um terreno que eu conhecia também. Eu acho que por isso que fez um casamento aí perfeito. E ao estar no mundo de tecnologia, no mundo de Retail Media, apareceu a LiveRamp na minha vida. E eu achei que era o momento também ótimo para eu dar mais espaço, né? Eu brinco que eu sou uma pessoa que eu não sei subir um Reels no Instagram, mas hoje eu estou representando aqui na América Latina a empresa número 1 em Data Clean Room, né, do mundo. Então, é bom, assim, eu gosto de desafios. Não, legal. Enfim, também quero entender um pouco da LiveRamp, porque ela tem um portfólio de produtos aí bem grandes, né? O que a LiveRamp... Enfim, como que a LiveRamp ajuda um player, seja um varejista, seja um anunciante? Como? Bacana. A LiveRamp, ela trabalha em algumas áreas, né? O varejo ou o Retail Media não é a nossa única vertical, mas é a que a gente vai focar aqui hoje. E também acho que é onde a gente vê o valor sendo extraído mais rápido.
Por quê? A LiveRamp é uma tecnologia que trabalha primeiro com a resolução de identidade. O que significa isso? A gente pode chamar de organizar a casa, né? Então, de pegar os múltiplos pontos de contato que qualquer empresa, seja um varejo ou seja uma indústria, tenha dos seus consumidores, né? Então, seja uma base de CRM, sejam dados transacionais, seja dado transacional de um e-commerce ou de loja física, né? Então, você conecta todos esses pontos para uma pessoa, para a Thaísa, né? Para saber que todos esses pontos são a Thaísa. E você transforma isso numa identidade da empresa, né? Só que essa identidade da empresa, ela por si só não faz nada, né? Ela precisa ser interoperável. Ou seja, para você poder, então, começar a ter usos expandidos de marketing e de targeting com sucesso, né? De você ativar uma audiência com sucesso, esse seu ID interoperável, esse seu ID da empresa precisa ser interoperável, ou seja, ele precisa se comunicar com múltiplas plataformas de mídia. Então, não adianta nada eu ser o Retail Media FC 123, mas se eu quero achar a Thaísa, né, no Retail Media 123 no Meta, se eu não tiver uma mesma chave, né, uma mesma forma de achar essa pessoa. Então, é isso que a gente quer dizer com transformar isso em interoperável. E por quê? Porque a LiveRamp, por já ter muitos anos, né, no mercado, a gente já tem esses contratos e essas parcerias com todas as plataformas de mídia que você possa imaginar. Então, a gente consegue fazer essa conexão de um dado proprietário, um dado primário que a gente chama, de uma indústria, de um varejo, para múltiplas plataformas de mídia. E o que é mais bacana, depois de ativar, se você é um varejista que tem dado transacional, a gente consegue fechar esse loop, né? Que é poder entender que essa pessoa foi impactada por uma mídia e como que essa pessoa se comportou no varejo após ter sido impactada por essa mídia, né? Que é o que a gente chama de closed loop measurement. Então, para tentar tangibilizar, né? Se eu sou um varejo, eu tenho todos os meus dados da minha base de usuários e dados transacionais. Com isso, você pode criar audiências e ativar essas audiências em múltiplas plataformas. Redes sociais, como Meta, Instagram, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Google, Spotify. Em breve, vamos ter aí algumas Connected TVs que eu ainda não posso falar quais são, mas que já estão ativas nos Estados Unidos e que a gente já está fazendo rollout do contrato para Brasil e México, né? Então, enfim. E aí vai anunciar no Retail Media FC. Retail Media vai ser o primeiro a saber e a contar a notícia. Boa. Não, mas continua a contar mais. Assim, acho que, enfim, vocês ajudam tanto os anunciantes quanto os varejistas. Exatamente. A gente pode ser... Nós somos uma tecnologia, né? Então, uma coisa que eu gosto sempre de frisar é a LiveRamp não é dona de nenhum dado. O dado continua sendo do proprietário do dado, né? De quem é o dono daquele dado. A gente tem como cliente tanto indústrias que já têm uma base de first party data robusta e basicamente o que eles querem é conectar esses dados em múltiplas plataformas e medir a eficiência, né, de mídia deles, como também temos na nossa base de clientes varejos, né, que estão ou fazendo marketing para growth mesmo, né, para aumentar tráfego e tal, ou porque estão monetizando os seus dados e permitindo que indústrias acessem a essa audiência para poder dar... Eu gosto muito de falar que a gente entra num nível de maturidade do retail media, quando eu estiver falando de varejista, né, do lado do varejista, que é quando ele já entendeu... Eu vou dar um passo atrás, né? A gente sabe que o retail media está crescendo pra caramba. Se a gente pega Estados Unidos como benchmark, né? Que eles estão alguns anos à nossa frente. Hoje, nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe, já viu esse número, mas existem mais de 600 redes de retail media. Então, imagina se eu sou uma indústria e eu tenho meu dinheiro, né, não é infinito. Eu preciso escolher quais são as redes de retail media nas quais eu vou investir. E um instituto do Path to Purchase, eles fizeram uma pesquisa que mostrou que as indústrias nos Estados Unidos escolhem, em média, 6 parceiros ao ano para poder investir em retail media. Então, um varejista, ele precisa se diferenciar dos outros. Ele precisa mostrar para a indústria que vale a pena investir nele. E um dos pontos, né, que a indústria, então, está procurando é o tamanho da base de dados, né, qual é o alcance. E um outro ponto é a escalabilidade. E o que significa essa escalabilidade? Aí é onde a LiveRamp entra. Que é, como é que, então, eu saio
somente do inventário próprio e eu vou poder falar com esses usuários em outros momentos, né? Não só no momento específico da compra. Como é que eu realmente converso com esse consumidor que é omnicanal, na jornada omnicanal dele também de busca e por conhecimento, por navegação. Então, eu gosto sempre de brincar. Imagina assim, na Páscoa, que é uma sazonalidade super forte no Brasil, né? Se eu sou um varejista que estou vendendo somente inventário próprio, eu vou poder vender a palavra chocolate para um player, né? Eu vou poder vender um banner, talvez uns 2 ou 3 banners, se eu já tiver a capacidade no meu inventário próprio de vender um banner numa página, outro banner na página, no scroll de categoria, né? Sim. Agora, se você vai pegar os players de chocolate, a gente tem pelo menos 6, 7 indústrias. Então, para o varejista, ele poder dar essa escalabilidade, que beleza, eu vendi a palavra chocolate para a indústria 1. E aí, o que eu faço com as outras 5 indústrias que estão batendo aqui na minha porta? Olha, eu posso te vender uma audiência. Eu posso te vender todo mundo que está comprando chocolate num período X, na região Y, da marca tal, de chocolate 70% cacau, chocolate ao leite, chocolate com amêndoas, dependendo do seu produto. E com essa audiência ultra qualificada, você pode falar com ela quando ela estiver lendo a vitória do Fluminense, né, no blog de notícias. Você pode chegar nela nesse momento. Então é legal porque você consegue entender, segmentar, personalizar. Então, beleza, essa pessoa compra chocolate, sei lá, sem lactose, amargo, enfim, você consegue personalizar e consegue ativar isso fora do site. Esse é o poder de escala que a LiveRamp dá para os seus clientes, tanto varejistas quanto anunciantes. Exatamente. E o varejista tem aí né? Por que o retail media tá tendo esse boom? Porque o varejista tem uma coisa que todas as indústrias querem, que é o dado transacional, que é o dado de consumo, né? Da pessoa. Então, o varejista tem em mão a possibilidade de dar para a indústria um dado muito mais rico ou uma assertividade muito maior da audiência que essa indústria vai falar. Thaisa, conta pra gente do poder do dado transacional. Pois é. O Facebook tá cheio de dados. Mas conta pra gente do poder do dado transacional, que é a melhor... Você tá me espionando no Instagram. Não, você contou isso pra gente no almoço pra imprensa. É isso, é que eu falo o seguinte... Esse foi o melhor, eu adorei. Eu roubei, eu já dei várias vezes esse exemplo. É muito bom. Mas é porque é verdade, né? Eu falo que se alguém entra no meu Instagram, deve achar... Sim, não, espera que a gente... Um minuto, vamos fazer um corte. Atenção você vai começar um corte. Thaisa, qual a importância do dado transacional? O dado transacional é muito importante, por quê? Se alguém entra no meu Instagram, por exemplo, vai achar que eu sou uma musa fitness, né? Porque o que eu posto? Eu posto a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim. E a imagem é aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã pra correr na praia, pra fazer futevôlei, pra surfar. Inclusive, dei uma surfadinha antes de vir pra cá hoje, né? Então, tô sempre treinando. Aí, às vezes, eu posto, né, uma saladinha que eu comi. Então, o contexto, né, da Thaisa é uma pessoa fitness, né? E deve achar, não, a Thaisa não come açúcar, não come... Agora, vai conhecer a Thaisa de verdade. Se você olhar no meu carrinho, eu sou uma chocolatra assumida. Toda vez que eu faço compra, tem um chocolate no meu carrinho. Não sou só chocolate, eu gosto de doce, então tem tudo. Tem leite condensado, eu coloco. Eu sou uma formiguinha. Então, eu brinco, né? Eu uso esse exemplo porque o dado transacional, ele te dá a audiência pelo hábito de consumo real. Então, você poder usar essa audiência para poder gerar... Porque, no final das contas, o que as indústrias, o que os anunciantes querem? Eles querem que você conheça a sua marca, eles querem reter os consumidores que eles têm e eles querem vender mais, trazer, né, novos consumidores para a marca. Então, você tendo um dado sobre o que essa pessoa consome é muito mais poderoso sobre o contexto, porque esse contexto ele pode ser um pouco forçado, né? Um pouco forjado, sim. Digamos. Eu queria fazer uma pergunta meio, enfim, bem leiga, assim. O que tem onde tem mais demanda para você e tem mais valor? Na capacidade de segmentar essas audiências, ou que o pessoal esteja usando, né? Nessa parte de segmentar a audiência ou na parte de medir e fazer closed loop, de falar, poxa, beleza, eu tô vendendo aqui, o que tá tendo, o que tem mais...
Eu acho que hoje ainda é a audiência, porque a conversão, a mensuração ainda está muito atrelada à conversão. E eu tô vendo, felizmente, que a gente tá tomando um caminho de se entender que o retail media, ele não é apenas para fundo de funil. Então, enquanto a mensuração for só atrelada ao closed loop e à conversão, que é muito importante, que eu acho que é um super valor, sim, do retail media, mas você acaba eliminando todo o poder de awareness, né, e consideração que você trabalhar uma audiência ultra segmentada te dá. Sim. Então, eu vou trazer até um exemplo. Teve uma marca de cuidados pessoais, né, que fez uma campanha com um cliente nosso, né, com um varejista que usa a nossa tecnologia, e que foi muito bacana. Eles estavam lançando um sabonete líquido só para roupinha de bebê. Então, era mais suave, não tinha tanto químico, etc. Então, eles viraram pro varejista e falaram assim, primeiro, como eu sei que é um lançamento muito específico, eu não quero falar para todo mundo, mas eu quero gerar awareness. Mas eu quero gerar awareness para as pessoas certas. Então, eles puxaram da base desse varejista. Primeiro, todo mundo que nos últimos 12 meses tinham comprado sabonete líquido. Beleza. Depois, eles puxaram uma outra base, que era todo mundo que nos últimos 12 meses tinham comprado fralda, papinha e fórmula infantil. Só que não só isso, que tivessem comprado algum desses produtos com, no mínimo, uma frequência de 4 vezes no ano. Por quê? Eu não tenho filhos, mas eu já comprei fralda para um chá de bebê. Eles queriam targetear quem realmente usava sabonete líquido e tinha filho nessa fase de bebê. A audiência foi super nichada. Não tô falando que foi uma audiência de milhões de pessoas, mas foi uma campanha, assim, ó... Sabe? Super assertiva, porque você falou com seu público-alvo. Quem tinha que saber que essa empresa estava lançando um sabonete líquido especificamente para roupinhas de bebê, porque ele não tinha tantos químicos, ficou sabendo, né? E aí a parte de mensuração foi super importante, foi para conversão. Mas eu acho que mais do que isso foi, assim, a procura que teve por esse produto, né? Pelo awareness que se gerou. Sim. Vocês conseguem medir alguma... vocês vão na mensuração, além de conversão, alguma coisa desse fora de funil? Que métricas... Sim, eu acho que o que é muito legal e que a gente vê primeiro, uma indústria, né? Quando ela pede essas audiências ultra segmentadas, são sempre o que a gente chama de audiências deduplicadas, né? Então, se o Eric tá na audiência 1, ele não vai estar na audiência 2. Então, a gente tá sempre falando de pessoas únicas. E aí, o que é legal é que você consegue medir como cada audiência se comportou. Então, se eu sou uma marca, na minha campanha número 2, eu já consigo tomar a decisão de onde que eu vou botar mais budget, né? E vai depender do objetivo da minha campanha. Porque, às vezes, uma audiência não foi a que mais contribuiu para a venda em si, mas foi a que mais contribuiu para novos usuários. Entendeu? Então, contribuiu para recrutamento da marca. Já aconteceu da gente ter campanha com ROAS negativo, acho que é importante falar, mas com aquisição de usuário. Por quê? Porque se você fica preso só em medir ROAS, você ignora o fator custo de aquisição de usuário. Sim, sabe? E tem, acho que, enfim, fala das métricas que o pessoal... New to brand, enfim. Então, new to brand, lifetime value, quanto que você espera que esses usuários que você trouxe vão gastar, né? Então, vão começar a consumir se eles se mantêm na base. A frequência desses usuários, né? Então, o que a gente chama de loyal ou retained, né? Dependendo do comportamento dele. Qual que é o gasto médio, não só dos produtos, né? Da campanha, mas da cesta e da marca e da cesta, né? Você também consegue medir o canal pelo qual ele veio, se é um varejo que não é nativo digital, né? Ou seja, que tem múltiplos canais, você consegue medir por qual canal ele veio, se veio do físico ou se veio do digital, né? Então, é o que eu falo, você tem muito mais insights do que simplesmente eu investi tanto, qual foi o meu ROAS. Não estou de jeito nenhum falando que o ROAS deve ser desprezado. Claro que não, no final das contas, está todo mundo aqui com o CFO, né? O CFO está aqui no pescoço do CMO, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que é muito bacana ver a evolução do uso de... teve uma marca, acabei de me lembrar. Teve uma marca que usou uma audiência super nichada, muito micro, mas para definir
uma campanha nacional que eles iam fazer. Então, se eles iam usar um criativo com um atleta ou se eles iam usar um criativo focado em produto. Qual que era a mensagem que ressoava melhor? Entendeu? Rodaram um teste AB, eu adoro o teste AB. Rodaram teste AB com dados do varejo, com uma audiência super segmentada, para decidir qual que era o criativo que eles iam usar para uma campanha que ia ser assim, TV, out of home, sabe? Então, isso para mim é mais... Também a gente conta nos dedos as indústrias que já estão usando retail media para esse tipo de caso. Não, é genial. É que eu acho legal porque, assim, óbvio que você vende uma solução, mas as pessoas também têm que ver que você usa uma ferramenta, né? E com criatividade pode usar coisas que, enfim, nem o seu chief product, nem o cara pensou, né? Acho que é uma ferramenta. Mas eu vou contar um segredo para você, então. A gente internamente, na LiveRamp, a gente já teve a nossa convenção de vendas, né, recentemente, e a gente, em teoria, tá proibido de, numa reunião com o cliente, falar sobre tecnologia. A gente tem que vender casos de uso, porque essa é a verdade, né? Quais são os casos de uso que a nossa tecnologia permite que sejam feitas, né? Sim. Não, é demais isso. Enfim, eu já participei de várias análises de tecnologias e realmente, às vezes, o vendedor vem com uma sugestão e às vezes você pode se falar, poxa, beleza, não ia ter pensado nisso, né? Mas também tem outro lado, porque você fala, poxa, talvez isso não se aplique a mim. Mas eu acho legal que, enfim, tem esse direcionamento do time de vendas, enfim, é importante. Claro. E assim, e tem mais um caso de uso, talvez, que infelizmente eu ainda não vejo tanto, né, no mercado Latam, que é o da colaboração de dados. Né? Hoje, até agora, tudo que a gente falou foi em certa parte colaboração de dados, porque é o varejo colaborando seu dado para a indústria. Mas você já parou para pensar na riqueza que é quando você junta 2 bases de dados, 3 bases de dados diferentes? Então, vou te dar um exemplo. Né? Recentemente, você chamou o time do Rappi, a Andrea, aqui no podcast, né? E aí eu, enfim, já sou ex-Rappi, então tenho um carinho enorme, então vou puxar a sardinha para eles também, né? Eu acho que eles estão muito na vanguarda de retail media, porque eles oferecem retail media, eles são nativos digital e eles oferecem retail media assim para todas as etapas do funil e vários produtos diferentes, não só on-site como off-site. E aí pensa só, se você pensa do lado de delivery de comida, né? Normalmente, quando você tá em casa com fome, vai pedir uma comida pra dentro, né? Você normalmente não precisa pedir a bebida junto. Porque você está em casa, você não está no restaurante, você está em casa. E normalmente você tem opções de bebidas em casa. Então, se você é uma indústria de bebida, qual que é o desafio? Como é que eu consigo aumentar a incidência das vendas de bebidas em aplicativos de delivery de comida, certo? Então imagina se você pega uma grande indústria do segmento de bebida com um grande aplicativo de delivery, como o Rappi, com uma grande rede de fast food. E você compartilha esses dados. Você começa a ver, dessa rede de fast food, por exemplo, todo mundo que hoje está fazendo pedido, mas não está fazendo pelo delivery. Então o Rappi já pode ganhar e vamos fazer uma promoção diferenciada para a gente poder, né, fazer com que tenha delivery via nossa plataforma. Para essa indústria de bebida puxa, eu tô vendo que toda essa galera aqui tá pedindo, mas não tá colocando bebida. Como é que a gente faz uma promoção diferenciada só para esse pessoal para poder aumentar a incidência de produto? Isso só acontece se você tiver a colaboração de bases, sabe? Então, acho que colaboração de dado e as pessoas acho que talvez ainda não façam isso pelo medo, né, das regras de LGPD e tal, mas é isso, Data Clean Room chegou, gente. Data Clean Room chegou para você poder compartilhar bases de dados de forma 100% anonimizada, né? LGPD é teu aliado. Claro, porque você não tem nenhum dado PII passando, né? Na verdade, nem tem nem movimento de dado. Isso que é outra coisa que é incrível, né? O nosso Clean Room, ele é o que a gente chama de cross-cloud. Então, vamos pegar esse exemplo que eu acabei de... Só falar PII é Personal Identification, qual que é a sigla? Personal... como é? Dado pessoal intransferível identificável. Né? Que você não pode passar para ninguém, mas dado que identifica que não pode a pessoa. mexer, dado delicado. É isso. Que é nome, e-mail... Nome, e-mail, CPF. Nada que possa identificar que você é o Eric. Certo. Né?
Então, se a gente pegar esse exemplo, né? Porque um outro ponto também é que então, um medo, né? Um tabu que existe hoje é esse. Mas será que eu vou ferir a LGPD? Porque aí eu brinco, a gente não tá mais em terra de Marlboro, onde eu te mando um Excel e você me manda um Excel com a base. Não é mais isso, né? É um ambiente fechado e feito para isso. E o segundo mas eu não quero mover meu dado. Se esse cliente tem o dado dele, sei lá, no Snowflake e esse no Databricks, eu não quero mandar do Snowflake pro Databricks. Tudo bem. Né? Então, por exemplo, a LiveRamp é cross-cloud. Então, a gente vai até onde o dado dá, tá? Faz a pseudonimização ali, para então, nesse ambiente seguro, você ter essa colaboração. Que demais. Você pode contar quem são os clientes que você pode contar, que, enfim, que já são seus clientes, que você está fazendo, enfim, pra gente... Claro. Primeiro, assim, aquilo que eu falei, acho que a gente tem as grandes plataformas de mídia são super parceiros nossos. Então, quando a gente fala de Latam, tá tudo live, né? Então, Meta, TikTok, Google, Pinterest, Spotify, Amazon como destino, né? Enfim, então todos... praticamente toda DSP pode se conectar a gente. Então, acho que todos os destinos são, né? Hoje a gente tem varejo, né? Carrefour, Rappi, né? Trabalhando já com a gente. E a gente tem grandes marcas, como L'Oréal, como usando, né? Para First Party Data. A gente tem também Unilever, Diageo trabalhando. Então, temos aí alguns casos bacanas para contar. Já tivemos, né, 2 eventos onde a gente trouxe alguns. Vamos ter um em breve onde vamos trazer outros casos. Então, tem muita coisa bacana já rolando. Opa! E desse pessoal, quem tá batendo, assim, aproveitando nesse gancho, quem tá batendo um bolão aqui, que tá jogando o fino da bola, quem é craque, camisa 10 aqui, que você tá vendo, tá falando, esse pessoal tá jogando um bolão, atenção, olheiros, Retail Media FC, fiquem de olho nesses jogadores. Olha, tem algumas pessoas, eu acho que vou começar pela L'Oréal. Porque primeiro que, eu não sei se você sabe, mas a L'Oréal tem uma estrutura de CDMO, né? Que é Chief Data and Marketing Officer. Então, eu já acho que é incrível. Não tem mais como não estar claro que é um marketing orientado por dados, né? Então, eu acho que a L'Oréal, na figura do CDMO, que é o Alan, né, Spector, com o time dele, que é o Vitor Sofiati e o Hélio Omoto, assim, eles estão super... driveando, acho que é feio, né, falar essa palavra assim em inglês, mas não é feio. Direcionando. Não é feio. Liderando essa agenda de uma estratégia robusta de capturar dados first party e de como ativar esse dado first party em múltiplas plataformas e buscando ativamente colaboração com varejistas, né? Eles estão aí batendo... Na verdade, às vezes você vê varejista batendo na porta da indústria, eles estão batendo ativamente, né, na porta de grandes varejos de vamos colaborar? Quero colaborar. Eles têm esse papel, tive a oportunidade de conversar com eles já. Eles têm essa maturidade muito avançada. Exato. Então, acho que pra mim eles, assim, são muita referência, né? Outro time que não tem como não falar, acho que é o time da Coca-Cola, né? Então, aí na figura da Antônia Lins, né, na área de mídia, do Gabriel Menezes e do Álvaro Thompson na área de dados, do Felipe Barros na área de varejo. Eu acho que eles estão também movimentando muito essa agenda de... usar retail media não só para fundo de funil, e sim para entender muito a jornada completa do consumidor, né? Então, acho que batem um bolão. E se eu puder sair um pouquinho, talvez, do mundo de indústria, eu acho que o time do TikTok também, assim, é de bater palma. Então, eles têm um time de measurement science, né? Então, aí na figura da Mari e do Vitor. E eles... É engraçado, né? Porque normalmente o varejo busca provar que o retail media ele serve para todas as etapas do funil, inclusive para awareness, né? Para topo. E eu acho legal que o TikTok ele tá fazendo parcerias com varejos para poder provar que o TikTok não é só para awareness, ele é uma super ferramenta para conversão também. Então, ver esse movimento contrário, eu acho que é bacana de trazer também. Caramba, eles estão jogando com 3 zagueiros, então. Estão jogando... Não, é legal. Trouxeram o Thiago Silva. Trouxeram o Thiago Silva. O monstro voltou. Qual o nome do pessoal do TikTok? Você lembra? Vitor Escavo e a Mariana Oliveira. Tá bom. Senhores,
estão convidados. Atenção, compareçam à mesa. Venham, eu quero bater um bola com vocês. Eu, assim, estão indicados aqui, né? O L'Oréal já vai vir aqui pra pedir música, porque já foram indicados 3 vezes. Então, tá vendo? Então tá bom que eu tô ali. Tá vendo que não foi nem combinado, né? Mas é isso. L'Oréal vai vir pra pedir música. Boa. Não, legal. E aí a gente aproveita já no gancho dos quadros. Não sei se no Rio não tinha isso, mas tinha um cara, Roberto Avalone, ele fazia assim, no pique. Eu queria aproveitar e falar do quadro dos cartões amarelo e cartões vermelho. Você não precisa explicar, né? Certamente você sabe o que é cartão amarelo, o que é cartão vermelho. Por favor. Vamos lá. Acho que cartão amarelo, pra mim, é pra todo mundo que encapsula retail media apenas como inventário on-site. E eu acho que ainda predomina isso aqui no Brasil, né? Então, acha que o retail media é só vender inventário on-site. Ou, sei lá, digital, né? Telas em loja. Que é também, não tô falando que não é, mas eu acho que vai muito além disso. Como eu falei, eu espero que tenha ficado claro aqui, o dado do varejo para transformar em audiências de hábito de consumo e não apenas de contexto, é um asset poderosíssimo que, para mim, na minha opinião, está ainda sendo subutilizado e por isso seria esse o cartão amarelo. Quem tá vendo, ouvindo, primeiro quem tem que estar vendo, tem que estar vendo, assistindo, enfim, o podcast. Então, depois de uma aula dessa, aí vai ter que se mexer lá, juntar recursos para se mexer, para começar a monetizar esses dados. É isso, com certeza. E agora eu tenho o cartão vermelho. Cara, o meu cartão vermelho vai para uma coisa que eu tenho ouvido, infelizmente, com mais frequência do que eu gostaria. E pensando muito no varejista que não é nativo digital, ou seja, no varejista que tem loja física e que tem, né, o e-commerce, que tem o digital. Eu tenho ouvido muito deles e que tem muita gente da indústria que na hora que vai fechar um plano de retail media, pede para que eles desconsiderem os dados de venda do físico nos resultados. E eu acho que isso é um cartão muito vermelho, porque você, primeiro, está ignorando... por mais que a gente tenha tido um boom de e-commerce aqui no Brasil, ele ainda é muito pouco representativo do total, né, das vendas. E segundo, que quando você tem um modelo de atribuição bem feito ou uma resolução de identidade que te permite entender a venda identificada em loja, você está sendo muito míope ao querer só medir dados de quem clicou e você está encapsulando o retail media somente para conversão de last click. E você tira o poder de awareness, de consideration que um retail media tem. Falta feia. Muito, acho que assim, penalidade máxima. Não, penalidade máxima. Não, peraí, o cara investe um dinheiro, aí ele quer maximizar o resultado dele e ele não considera a venda, ele não considera a parte de venda física. Mesmo sendo identificado, eu concordo. Mesmo sendo identificado, ele não considera a venda física, onde acontece, sei lá, 90% das vendas, e ele não considera. Exato. Eu concordo que também tem, talvez, né, possa ter sofrido de... pegou 100% da venda e atribuiu aquela campanha. Não tô falando isso, mas hoje a gente já tem varejistas super maduros que estão com a venda identificada. Então, se você consegue construir uma audiência qualificada, saber com quem você está falando de forma determinística, e aí você também pode medir de forma determinística a venda dessa pessoa, e você opta conscientemente por ignorar uns 80%, 90%, eu acho que é um super cartão vermelho. Falta feia. É isso. Não, certeza. Uma coisa que eu... Mas eles podem... você consegue identificar se é a venda... Enfim, quando você atribui essa receita toda, você consegue atribuir se é venda física ou... Sim. De novo, tudo está então, na forma que do dono do dado tem. Por isso que eu tô falando. Também não é todo varejista que tem as vendas identificadas. Não mas o que eu tô vendo isso, eu acho lindo. Se o varejista... Se você consegue reportar que a diferença... Beleza, tem uma campanha, mas X... venda física, X venda online. Exatamente. Não à toa que você está vendo tanto programa de fidelidade crescendo. Os varejistas estão se movimentando. Eu tô achando lindo esse movimento. Sabe?
eles estão se preparando para poder entregar venda identificada na loja física. Aí você acendeu vermelho, veio aqui pro VAR, vermelho de novo. Tá confirmado. Pô, aí não dá. É isso, não dá. Não dá. Não tinha nem que ter ido pro VAR, porque eu não tinha nem dúvida. Mas se vier pro VAR, confirma. É isso. Valida. Não, é assim, é uma pena. E acho que você falou de uma coisa dos varejistas indo pros programas de fidelidade. Acho que essa também tem estourado, né? Pipocado muitas retail media networks, mas também programas de fidelidade. Eles estão sendo reinventados, rebranded, relançados. E isso é um prato cheio para você, né? Que você, enfim, ajuda eles a... Como você ajuda, enfim, refazendo a pergunta, né? Como você ajuda esses varejistas que estão, enfim, fazendo seus programas de fidelidade? Aí eu vou voltar para aquele ponto número 1, que é o arrumar a casa, né? Eu acho que todo mundo entendeu que para esse dado que o varejista tem ser realmente um prato cheio para os anunciantes, ele precisa estar bem estruturado, ele precisa estar ligado a uma pessoa, não é simplesmente o total sellout, porque senão você cai nessa lógica de, eu fiz uma campanha, eu vou atribuir 100% das minhas vendas a essa campanha. Não, tudo bem, a indústria também já está madura o suficiente para saber que isso não funciona, e isso eu concordo, isso para mim não é cartão vermelho. Mas... o varejista, para ele se diferenciar do varejista próximo, do varejista ali do lado, e ter um produto de retail media mais robusto para oferecer para a indústria, ele precisa ter uma base de dados mais qualificada. Então, quanto mais informação ele tiver, melhor. E aí, por que esses programas de fidelidade? Porque do lado do consumidor também tem que ser um ganha-ganha. Né? Eu também não vou dar o meu dado assim só por dar. Eu, como consumidora, sei também do valor que tem o meu dado. Mas o consumidor, ele precisa ver vantagem para ele. Então, eu vou dar um outro exemplo que eu não sei se eu já dei. Mas eu falo que eu já não como carne há mais de 10 anos, né? Eu adoro que eu nunca mais recebi nenhuma promoção de picanha. Não quero saber se a picanha tá em promoção. Não quero. Porém, eu amo que quando tem, sei lá, hambúrguer do futuro, linguiça incrível, não sei o que, né, vegano, eu recebo tudo. Adoro. É uma troca. Ou seja, eu gosto de dar o meu dado em troca de ter uma experiência muito mais personalizada para mim. Então, acho que por isso que os programas de fidelidade estão ganhando tanta relevância, porque o consumidor, ele tá disposto a ceder o dado. Só que não a qualquer custo. Tem que ter algum ganho para ele. Sim, com certeza. E eu queria falar um pouco da tua experiência prévia de trade marketing e falar dessa sobreposição dessas áreas, que, enfim, esse também é um tema que está sempre nas nossas rodas de conversa. Enfim, como que está essa sobreposição? Você está vendo? Elas estão se atrapalhando? Não estão conseguindo jogar junto? Embolou o meio campo? Eu acho que embolou o meio campo, sim. Mas eu acho que porque é tudo novo. Eu acho que rapidamente vai ter uma adaptação, né? Porque não ficou claro... Justamente isso. Ainda está muito atrelado o retail media a fazer mais sellout. E é óbvio que o sellout é uma consequência que todo mundo quer, inclusive o time de marketing. Só que eu acho que agora veio à luz que o retail media, ele traz muito mais dados e insights do que simplesmente vou fazer isso para vender mais e o que eu vendi vai te dar o seu rebate para você poder investir mais, né? Que sempre foi essa dinâmica. É que até porque sellout é uma língua que o cara, assim... A agência de mídia nem sabe o que é sellout. Exato. É que nem você chegar para um cara de mídia, agência de mídia, enfim, tradicional, né? Não estou dizendo todos, por favor, não estou generalizando. Mas, em geral, o cara não vai saber explicar o que é sell-in e sellout do mesmo jeito que muita gente que não acompanha futebol explicar a linha de impedimento. Não vai tropeçar, vai pisar na bola. Olha, mas eu adorei que você trouxe isso, Eric. Sabe por quê? Então eu vou trazer um outro ponto. Se discute muito, eu acho que hoje está todo mundo discutindo sobre esse meio de campo embolado entre trade marketing e marketing. E eu acho que estão discutindo pouco. Então eu adorei que você trouxe isso, porque uma coisa que eu tenho visto muito também é que quando a campanha está sendo liderada por uma agência, por exemplo, eu vejo que, por outro lado, a agência fica muito presa a KPIs de mídia.
querendo saber qual foi o CTR, querendo saber qual foi o CPM. E eu tenho alguns exemplos de casos que a gente viu que justamente ao poder segmentar as audiências, às vezes você tinha, por exemplo, a audiência que comprava produto B, com CTR ótimo, 0,8 de CTR, 1,2 de CTR. Se você ficar só preso no KPI de mídia, você vai falar, poxa, essa é a audiência que mais teve engajamento. Essa é a audiência que eu vou colocar meu budget na minha próxima campanha. Quando você pegava o relatório de conversão, às vezes essa audiência era a que menos trouxe novos usuários, era a que menos comprou, entende? Então, CTR não é sinônimo de sucesso de campanha. Então, eu acho que o Retail Media, ele tá trazendo um pouco mais de complexidade, porque agora você precisa linkar CTR, CPM, viewability, frequência, com dados de conversão. E você tem que saber ter, né, a pessoa que está analisando tem que saber conectar todos os pontos para tomar a decisão inteligente de, beleza, agora que eu tenho todos esses insumos juntos, porque antes eu não tinha, e essa é a beleza do Retail Media, é você poder juntar todos esses insumos, agora que eu tenho esses insumos, agora eu estou mais estruturado para tomar uma decisão de como que eu vou ser mais eficiente com o meu budget na minha próxima campanha. E, assim, quando você fala de, enfim, otimizar a campanha por CTR, me dá, meu Deus. Taquicardia um pouquinho, né? Nossa, é tipo assim, meu, tá acabando o jogo, os caras precisam ir pro ataque e o cara recua a bola pro goleiro. É tão feio quanto. É isso. Não dá. Tipo, eu acho que são os dois lados. É você ficar preso só no trade marketing e você também ficar preso só, né, no outro extremo, só em KPI de performance de mídia. Agora eu vou deixar uma chance para virar professora Thaisa e você vai fazer uma tática que vai botar aqui na prancheta como vai jogar. Como que você, se você estivesse lá na indústria ou no varejo, como que você faria o esquema tático para essas duas, para não embolar o meio de campo entre trade marketing e retail media? Não, eu não vou nem inventar a roda, porque eu acho que, se a gente pegar o exemplo que a gente deu da L'Oréal, a L'Oréal já inventou essa roda, né? E a gente tem visto muitas indústrias vindo atrás. Que é justamente isso. Eu acho que você tem que botar o D de dado em tudo o que está sendo feito, né? Então, eu acho que a estrutura central tem que ser uma estrutura de dado e as outras áreas nascerem daí. Né? Então, é um trade marketing orientado por dado, um marketing orientado por dado, né? Uma ação de mídia orientada por dado. Então, você ter essa espinha dorsal do dado sendo o que vai direcionar todas as demais áreas. Entendi. E do lado do varejista, como ele... Eu acho que do lado do varejista, você criar um time comercial também robusto, que vai saber negociar não só... Porque hoje você tem um time comercial que só negocia volume, né? Que também vai saber negociar um volume alinhado com... Porque no caso do varejista, não é também vender por vender. É como é que ele vai entregar a melhor experiência para o consumidor no final. Então, tem que também ter essa tríade, né? De eu pegar o dado com o que é rentável também em termos de produto que eu vou botar para dentro, com como que eu vou juntar tudo isso em ações de mídia, seja fora de loja, dentro do meu inventário, fora do meu inventário, para eu poder entregar a melhor experiência para o meu consumidor. Porque eu quero que o meu consumidor volte. É ele que também é a espinha dorsal de tudo que eu estou vendendo para a indústria. Thaisa, eu queria aproveitar e, como você é super ativa na comunidade, enfim, tá sempre, enfim, falar com muita gente, e o que tem sido grandes demandas, assim, que você tem percebido, assim, de dores e demandas muito voltado do teu lado de LiveRamp, né? Assim, de o que as pessoas têm buscado com você então, resolver? Eu vejo muito essa questão de colaboração de dados, então eu não tenho a menor dúvida que tem uma demanda latente por isso, né? De, poxa, Thaisa, eu já fiz uma estrutura de first party data, perdão, de first party data, mas não são dados ricos o suficiente, eu não posso fazer, tipo, eu não tenho insumo, eu não sei o que fazer com esse dado. Como é que eu posso enriquecer esse dado de uma forma segura, sem eu estar dando algo que me custou tanto para montar de mão beijada para outra pessoa, né? Como é que a gente pode fazer essa colaboração?
Essa é uma demanda que tem vindo muito, só que eu vejo que a execução dela ainda está muito cautelosa, né? Então, mesmo com a nossa tecnologia, eu vejo que hoje o mais difícil não é botar a tecnologia para rodar. É todo mundo que vai colaborar encontrar o acordo, né, para essa colaboração acontecer. E acordo comercial também. Exato. Acordo comercial. Qual que vai ser o ganha-ganha-ganha? Como que faz isso? Como que... Essa é uma pergunta, assim, que eu queria entender. Como que, beleza, tá, a marca vai vir aqui, vai vir um varejista, vai vir outro varejista. Como é que faz um O que a modelo gente mais vê do varejista é, do mesmo jeito que quando ele tá vendendo um inventário próprio, ele vende, às vezes, o custo, um CPM por impressão. Você pensa que é a mesma coisa, só que é por audiência. Então, é um custo por 1.000 de audiência. Sim. Então, toda vez que você ativar a minha audiência, que é uma audiência super qualificada, vai te custar tanto. Legal. Entende? Só que o que é bacana é que, de novo, é uma audiência baseada em hábito de consumo, e não no contexto, direto lá das redes sociais, né? Então, tem um valor por isso. Sim. Então, acho que essa é uma demanda. E a outra dor, sei lá, demanda que eu tenho ouvido muito é sobre mensuração. Né? Então, é justamente uma padronização nessa mensuração, né? Que hoje ainda não existe. Está muito na mão de quem é o dono do dado. É como se eu fizesse dever de casa e eu mesmo botasse a nota no meu dever de casa, entendeu? Entendi. E aí, e aproveitar e assim, então, assim, o papo de digital out of home, né? Enfim, digital signage, out of home tem saído muito, né? Tem sido muito falado. Isso também é uma tremenda demanda para mensuração, né? Enfim, a mensuração disso é super difícil. Acho que vão vir outras tecnologias aí que vão ajudar, né? Então, até reconhecer, sei lá, por exemplo, que eu via, né, sei lá, tipo mapa de calor, né, dos movimentos da loja. Eu acho que hoje, de novo, se o varejista tem um dado, uma casinha arrumada, você já consegue entregar muitos insights, né? Você já consegue fazer uma segmentação por região, por área de loja e entregar um anúncio personalizado. Acho que não é tão determinístico quanto um clique, ou quanto uma compra identificada em loja, mas você já consegue chegar próximo. Probabilístico, né? Vira probabilístico. Exatamente. Legal. Então, chegamos aos 45 do segundo tempo. Nos acréscimos, você tem uma... Nossa, tá muito bom, porque você gosta muito de futebol, então dá pra fazer várias brincadeiras. Thaisa, nos acréscimos, depois do segundo tempo, dos 45, você tem alguma coisa a mais pra... Você deve, com certeza tem, mas você tem alguma coisa que você queira dizer agora, assim, nesse momento? Eu acho que, assim, é muito legal ver que o retail media tá em ebulição, né, no Brasil, na América Latina. Acho que tem uma força que a gente tem aqui como país, é a nossa regionalização. Então, eu tô, na verdade, mais do que tudo ansiosa por ver players mais regionais tomando frente e se empoderando também desse ambiente, porque o que eu acho que eu amo no nosso país é isso, é a força que players locais têm para mover o mercado também, né? Sim, não, com certeza, acho que assim, precisa... tem redes... Poxa, onde eu moro tem a rede Mufato, tem o Zafari, tem o BH, tem um que eu esqueci o nome, que fica no Maranhão, que domina. Enfim, esses caras são líderes nas suas regiões. Exato. Né? E eles, enfim... No meu início de carreira, eu atendi uma rede regional no Rio de Janeiro, que na época ele tinha um evento de marketing muito forte, e que na época desse evento de marketing dele, ele chegava, nesse mês, a representar 10% do market share Brasil de fraldas. De tão forte, uma rede regional que tinha, sei lá, 20 e poucas lojas. Então é isso, assim, existem players regionais que têm muita força. E eu tô ansiosa por vê-los entrando com mais rapidez no retail media. Eu acho que o legal da colaboração de dados é que assim, eles vão ter o valor deles absoluto, né? E vai ter o valor que eles vão junto com outros, né? Exato. Vai permitir, enfim, todo mundo. É realmente bem interessante. Mas chegamos ao fim. Convidada que fala super bem. Podíamos ficar aqui horas. Seria um prazer. Você tá convidado para voltar. Vamos fazer depois a gente bola uma outra pauta, um outro formato. E agora, offline, a gente faz a nossa resenha do futebol. Não, certeza, certeza. Agora a gente vai, enfim,
aproveitar São Paulo, eu sou de Curitiba, você tá do Rio, vamos comer alguma coisa, enfim. Convidar a Adriane, né? Enfim, com amigos. Ó, fechou. Falando de Retail Media, vamos culinária paulista, eu tô felizaço. Super obrigada pelo convite, adorei, tá? Super obrigado, eu adorei. Eu tenho certeza que todo mundo, assim, que ouviu, né, gostou. Então fica também o convite para vocês, não para ir jantar com a gente, mas o convite para você compartilhar para alguém da sua rede, enfim, algum parceiro, enfim, gente que trabalha com indústria, gente que trabalha com mídia online, gente que trabalha com varejo. Então, assim, acho que tem uma tremenda aula aqui, né? Bom. Professora Thaisa. Muito obrigada. Obrigado, super obrigado, valeu. Até mais. Aguardem os próximos episódios. Valeu.